tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Aves de Rapina, o filme novo de super-heróis da DC. Na verdade, o título completo é Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, que eu acho que é um título muito grande e maravilhoso, que diz muito sobre esse filme. Ele é um filme que é muito diferente e que eu curti pra caramba. Já é um spoiler desse vídeo aqui, mas esse vídeo não terá spoilers do filme, é só um spoiler da minha opinião. Não vou falar grandes detalhes do enredo, é mais a sinopse mesmo e o que eu achei, tá bom? Então, caso você ainda não tenha visto, não tem problema, pode assistir esse vídeo numa boa. E se vocês quiserem que depois eu faça um vídeo com spoilers de Aves de Rapina, é só pedir aqui nos comentários, quem sabe eu faça depois. Ok, então como o próprio título diz, Aves de Rapina é um filme que é protagonizado pela Arlequina, que já tinha aparecido em Esquadrão Suicida, interpretada pela Margot Robbie. E esse filme parte do princípio de que o relacionamento dela com o Coringa acabou. E ela tem que se reerguer a partir disso, aprender a viver sem o Coringa. Não vou nem entrar aqui em muitos detalhes sobre como o relacionamento dela com o Coringa era super problemático, porque já teve muita gente que falou sobre isso, mas eu acho que é importante dizer que esse é um filme protagonizado pela Arlequina, mais ainda porque a narração é dela. Então esse é um filme que vai ser um pouco confuso, vai ter umas piadas nada a ver, vai ter uns momentos que dão muita importância pra coisas que aparentemente não têm importância, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais nele. Isso foi bastante apontado em algumas críticas, que falaram que o filme era confuso, que a edição era meio estranha, mas na minha opinião isso ornou perfeitamente com a personalidade da Arlequina, que é uma personagem que não é convencional. Ela não narraria uma história de uma maneira linear, então em alguns momentos ela tá contando sobre alguém, ela, ai não, pera, eu tô contando errado, deixa eu voltar aqui, aconteceu isso antes. Ah, e esse personagem aqui que eu falei, na verdade, teve um tempo atrás que ele fez tal, tal e tal coisa. E com isso eles vão parando a história de vez em quando pra explicar o que aconteceu antes. Isso é muito mais frequente no começo do filme, mas ainda rola em alguns momentos. Ah, peraí, preciso explicar quem é esse. Ai não, pera, eu tenho que explicar como que eu cheguei nesse ponto, o que que eu tô fazendo aqui. E de novo, eu acho que isso é uma vantagem do filme em vez de uma fraqueza dele. A Arlequina em si tá muito interessante nesse filme, ela protagoniza umas cenas de ação incríveis, que são muito criativas. Tudo bem, tem algumas que são um pouco bagunçadas, eu não me incomodo normalmente com erros de continuidade, não sou a pessoa que fica reparando muito, vocês sabem disso, mas teve um momento que a personagem tava de um jeito completamente diferente do corte anterior, assim, sabe? Então isso te tira um pouco da imersão, mas assim, eu acho que em geral as cenas de ação me prenderam muito. É o tipo de coisa que você não vai ver normalmente em filmes de super-heróis. Tem luta usando patins, tem luta usando arma que explode glitter, sabe? É incrível, porque visualmente é muito legal. E explora outras possibilidades que não só arma gigante, chute de artes marciais, soco gigante e outras coisas assim. Que também são muito legais, tá, gente? Eu já comentei muitos filmes de super-heróis aqui no canal, vocês sabem que eu curto, mas eu acho que é muito bom a gente ter a chance de ver coisas diferentes. E Aves de Rapina vem muito nesse momento, que eu não sei se vocês viram, que eu comentei no Twitter, que era pra ser um negócio pequenininho, assim, que o pessoal do Nerd Bunker postou, ah, quais filmes vocês estão mais animados pra 2020? E aí tinha Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, Viúva Negra e Os Eternos. E vários amigos meus que eu sigo comentaram, nossa, saturou de super-herói, né? Tem que acabar filme de super-herói, já enchi o saco. E eu postei mais pra falar a respeito deles, tipo, galera, agora que tem vários filmes protagonizados por mulheres no mesmo ano, filme de super-herói ficou chato, né? Não saturou antes, não. Quando tinha Homem-Formiga 2, tava de boa. Claro que tem muita gente que fala que filme de super-herói saturou há muito tempo, as pessoas criticam a Fórmula Marvel, mas eu não vejo por que agora, nesse momento, falar que o mercado tá saturado, porque a gente tem filmes que são diferentes chegando. Viúva Negra talvez seja o que eu tô menos empolgada, porque eu já falei sobre ela no vídeo aqui no canal e tudo mais, e eu acho que esse filme vai sair pelo menos uns 8 anos atrasado, mas o Mulher Maravilha 84 continua um filme que foi muito legal e foi um ar fresco pros filmes de super-heróis, e agora Aves de Rapina coloca uma coisa completamente nova nos nossos filmes de super-heróis, como a gente tá acostumado. Então por isso que eu fiquei meio assim das pessoas falarem da saturação do gênero justo agora. A saturação aconteceu sim, muito antes, mas agora estão tentando dar uma revitalizada com coisas diferentes. E eu já falei da Arlequina, né? Vamos falar do resto da equipe, que eu acho muito legal também. Elas não têm tanto desenvolvimento mostrado quanto a Arlequina, mas cada uma delas é uma personagem muito interessante. A gente tem a Cassandra Cain, por exemplo, que como ela é a mais nova, ela acaba sendo aquela criança que todo mundo briga porque quer raptar, porque quer proteger e tudo mais. A Canário Negro é incrível nas cenas de luta, e a gente vê um conflito nela de uma pessoa que vê coisas erradas acontecendo, mas meio que não pode agir porque
tem que sobreviver. A caçadora, quando eu tava no começo do filme, pensei que ia ser uma das personagens mais chatas, mas eles conseguiram colocar muita personalidade nela. E a Montoya eu achei maravilhosa. É aquela policial que vai tentar fazer tudo certo e tudo mais, mas que ninguém dá moral pra ela. E uma coisa que eu acho muito legal em Aves de Rapina é como eles mostram as coisas por uma perspectiva feminina. E a perspectiva feminina, na verdade, são muitas perspectivas femininas. E isso é o mais legal. Eu acho que o que os outros filmes de super-herói pecam um pouco é que normalmente você vai ter uma ou outra personagem feminina só, espalhada em um elenco que é majoritariamente masculino. Isso quer dizer que elas ficam meio relegadas ao papel de ser a mulher do rolê, sabe? Todos os caras têm personalidades distintas, e aí você tem a mulher, que ela pode ter a própria personalidade, por exemplo, a Gamora tem a própria personalidade dela, mas ela acaba sendo a garota do grupo. A Viúva Negra é um exemplo clássico disso. Ela demora muito mais pra ser trabalhada com características diferentes de ser a mulher sexy e tudo mais. Mas a gente tem agora 5 personagens muito diferentes entre si, mulheres trabalhando juntas. E são mulheres de todos os jeitos, de várias etnias, de várias classes sociais, de vários perfis, de várias histórias de origens diferentes. Então, quando elas interagem, você vê o que elas trazem junto com elas. E como é possível criar interações legais com personagens mulheres. Eu acho que tava faltando um pouco isso. Eu critiquei a cena Girl Power que teve em Vingadores Ultimato, por exemplo, porque é uma cena que meio que junta quase todas as personagens femininas que tem nos filmes, pra mostrar como elas são demais, só que o resto do filme, o resto dos filmes, acabam não retratando elas com toda essa glória como deveriam. Mas se você pegar Aves de Rapina, isso tá lá. Isso não é uma coisa que o filme vai ficar se gabando, porque o filme todo é sobre isso. O filme todo é sobre essas personagens que, olha só, são mulheres que acabaram se trombando e vão trabalhar juntas. E eu sei que algumas pessoas podem comentar aí embaixo, tá, beleza, já entendi que o filme tem as mulheres, mas e os homens? Eu vi um print que tava circulando de um cara falando, imagine um mundo em que todos os homens são criminosos, ou assediadores, ou pessoas ruins, não sei o quê. Isso é Aves de Rapina. E assim, primeiro que não necessariamente. Segundo que o filme não pode ignorar que muitas vezes acontecem coisas ruins envolvendo a relação entre homens e mulheres. E o filme vai falar muito sobre isso. Como diz o título, ele é sobre a emancipação da Arlequina. Ela precisa entender como ela vai viver sem o Coringa, porque ela sempre teve que depender da proteção de alguém. Então, será que ela consegue ficar sozinha sem um homem protegendo ela? Será que ela consegue lutar sozinha? E aí você acaba tendo situações que são mostradas de homens ruins. Por exemplo, o próprio vilão do filme é um homem. Ele é um ricaço que quer possuir todas as pessoas. Ele quer ter posse sobre todos, controle sobre todos. E eu acho que um exemplo muito bom de quem ele é que ele coleciona artefatos históricos de outras culturas colonizadas. Ele guarda na casa dele como se fossem troféus. E a Jennifer acabou de me lembrar aqui no fundo da cena do Pantera Negra. Lembra que tem o museu e que eles falam, vocês estão aqui exibindo coisas que não são suas. E esse vilão do Aves de Rapina, ele é o cara que quer possuir outras culturas, outras pessoas, ele quer possuir tudo, porque ele acha que esse é o direito dele. Então, apesar de ele ser um vilão um pouco caricato, eu acho que ele entra muito bem no contexto desse filme, que é de mulheres adquirindo sua independência, adquirindo a sua emancipação. Apesar de todas as coisas que eu falei, ele não é um filme super militudo, tá? Então não fiquem pensando que vai ter muitos discursos e não sei o quê. São situações pequenas que são mostradas, mas que podem ser reconhecidas pela audiência. Então, por exemplo, seu colega de trabalho que pegou a ideia que você teve, levou pro chefe e ele foi promovido e você não. Esse tipo de coisa é citada no filme. Mas como eu falei, esse filme tenta ser leve em várias abordagens e ele consegue mostrar essas situações, muitas vezes em um tom mais de comédia, ou mesmo quando é algo muito sério, ele rebate logo em seguida com uma cena de ação depois. Inclusive, é importante ressaltar que ele não é um filme pra crianças, tá? Porque a Arlequina é um personagem muito popular e muita gente faz cosplay e tudo, só que esse é um filme pra idades mais altas. Não lembro se pra 16 ou pra 18 anos. Ele tem muito sangue, tem muitas cenas não recomendadas pra crianças, tem algumas cenas de combate que causam muita aflição, tipo, sei lá, membros quebrando em maneiras que não deviam quebrar. Então não levem suas crianças pra ver Aves de Rapina, mas levem suas amigas, levem seus amigos, porque o filme tá muito divertido, eu curti pra caramba. Eu sei que nem todo mundo vai ter a mesma opinião que eu, mas eu realmente me surpreendi com ele. E uma última coisa que eu queria falar é que, assim, ele é um filme que tem os seus defeitos. Como eu falei, às vezes ele pode ser um pouco confuso na edição, às vezes tem uns errinhos de continuidade aqui e ali, pode ser que você considere que o vilão caricato não é uma coisa tão legal pra ele assim, sabe? Ou que você considere as personagens um pouco rasas. Eu acho que existe justificativa pra muitas dessas coisas, mas eu também queria colocar aqui um link pro meu vídeo sobre Capitã Marvel, que vai estar linkado aqui na descrição, que eu falei sobre a obrigatoriedade da excelência, que é sobre como cada vez que a
gente tem um filme que teoricamente é pra ser representativo, a gente exige que ele seja o filme mais perfeito da face da Terra. Então, se o filme tem personagens mulheres, ele tem que ter a representação de todas as mulheres do mundo e de todas as situações e tudo em uma personagem, ou nesse caso, em 5 personagens. Não é assim que funciona. A gente não coloca essa pressão toda em Homem-Formiga 2. A gente não coloca essa pressão toda na Liga da Justiça, no Shazam. A gente coloca essa pressão no Pantera Negra, em Mulher Maravilha, em Capitã Marvel e agora em Aves de Rapina. Tudo bem se você não achar ele o melhor filme do mundo. Ele não precisa ser. Todos os filmes de herói não precisam ser o melhor filme do mundo. Eles precisam ser filmes de heróis divertidos, com cenas de ação boas e que nos entretenham. E esse filme consegue fazer isso e muito mais. Eu gostei pra caramba dele de verdade, recomendo pra vocês. E eu queria que vocês deixassem aí embaixo as suas opiniões sobre Aves de Rapina. Se vocês querem vídeo com spoilers também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.